E aí tem essa metáfora que o Marshall usa na comunicação não violenta, que é a orelha de girafa. Ele usava uma tiara com 2 orelhas, eu até tenho, eu esqueci de separar, eu podia mostrar para vocês, mas é uma tiara com 2 orelhas de girafa, né? E aí ele falava de uma maneira muito engraçada nos workshops, assim, que todos nós temos à nossa disposição uma tecnologia, né? Uma tecnologia que todos nós podemos ouvir, todos nós podemos usar para a gente não receber nenhum tipo de crítica e julgamento. E aí ele tirou a tiara, colocou assim, colocou na cabeça, é a orelha de girafa. É uma tecnologia que está à nossa disposição. Porque ele usou essa metáfora da girafa como sendo o símbolo da comunicação não violenta. Porque é um animal terrestre, dos animais terrestres, é aquele que tem o maior coração. Porque o coração da girafa é bem grande, porque precisa bombear o sangue, pescoço acima, até chegar na cabeça, né? Circular o corpo todo. Então, é um coração muito grande. Então, além de ter um coração grande, né, representa a amorosidade, também tem o pescoço alto. Então ele enxerga lá de cima, ele tem um olhar mais amplo. Ele não olha só o seu espacinho pequeno, ele olha além. Então, ele usou como símbolo da comunicação não violenta. Então, a orelha da girafa assim, metaforicamente falando, é quando a gente coloca essa orelha de girafa na gente para a gente compreender o outro e compreender a si mesmo também. E aí tem esse conceito do ar psicológico. Esse conceito eu peguei de um livro que eu li muitos anos atrás, que é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de um autor chamado Stephen Covey. Um livro assim, que o título mesmo eu acho um pouco americanoide, meio assim, só para vender, né? Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Mas quem não leu, eu recomendo fortemente. É um livro cheio de sabedoria. Muito legal esse livro. E ele fala desse conceito do ar psicológico. E ele relaciona isso à necessidade humana de ser compreendido. Que é assim, enquanto eu não me sinto compreendido, eu não tenho condição interna, não tenho recursos internos, não tenho espaço emocional para eu compreender o outro. Eu preciso ser compreendido. O ser humano tem essa necessidade, é uma necessidade humana de se sentir compreendido. E isso é como um ar psicológico. Imagina que imagina que você está comendo um peixe, aí você engasga com a espinha de peixe, começa a perder o ar, não consegue respirar, aquela espinha lá na garganta, e alguém começa a te perguntar: nossa, o que aconteceu? Você está engasgado? Ou senão começa a falar assim: o que a gente vai fazer daqui a pouco? Você vai querer ir para a praia? Vai querer ir no restaurante? Você vai querer trabalhar? Começa a te fazer perguntas de menos relevância. Porque tudo que a pessoa precisa naquele momento é respirar. É algo urgente. É premente. Assim, ela é uma necessidade que está gritando dentro dela. Ela precisa respirar. Precisa, senão ela vai morrer. Então, esse autor ele comparou essa falta de ar psicológico. A gente não consegue pensar com clareza, né, numa situação dessa. Então, a mesma coisa quando a gente não está sendo compreendido. Nós precisamos nos sentir compreendidos. Então, isso traz 2 ensinamentos que estão me vindo agora à cabeça para compartilhar com vocês. Primeiro, às vezes a gente quer que a pessoa nos compreenda. Ela quer que ela compreenda o nosso lado. A gente quer que ela compreenda o nosso lado, que ela compreenda a nossa perspectiva, que a gente compreenda a nossa dor. A gente quer que ela compreenda, tá? Só que às vezes ela não está se sentindo compreendida também. Então, se nós pudermos dar um primeiro passo e demonstrar compreensão, e procurar oferecer essa compreensão, e procurar expressar isso de alguma forma para que ela se sinta compreendida, ela vai ter mais disposição interna para nos compreender também.
E aí a gente está construindo um espaço de diálogo entre nós. Muitas vezes, uma das pessoas precisa dar o primeiro passo, porque está as duas querendo ser compreendidas. Tudo que a pessoa quer é ser compreendida, mas a forma como a pessoa coloca, a forma como a pessoa se expressa, não ajuda a outra a compreender, né? Como eu falei na primeira aula, às vezes é uma fala carregada de julgamento, de crítica. Então, a gente precisa oferecer isso para ela, para depois ela ter empatia. Ela precisa receber empatia para poder dar empatia para nós também. Agora, o que acontece muitas vezes é que nós também não temos esse tanque de combustível da empatia, do ser compreendido, também está baixo. Nós também não temos isso. Então, como é que a gente vai oferecer para o outro? Então, é importante perceber essa dinâmica. Perceber, puxa, olha, eu estou angustiado porque eu não estou sendo compreendido. A pessoa também está angustiada porque ela não está sendo compreendida. Então, peraí, vamos dar um tempo. Eu preciso recarregar o meu combustível, o meu tanquinho de compreensão aqui. E eu não estou recebendo compreensão dessa pessoa. Paciência. A pessoa não está em condição de me oferecer compreensão. Então, onde que eu posso buscar essa compreensão que eu tanto preciso? E aí a comunicação não violenta mostra que existem muitas formas da gente atender uma necessidade, né? Tem um facilitador de CNV, uma das referências aqui no Brasil, que é o Sven. E ele usa um termo muito legal, que é o supermercado cósmico de estratégias. Então, para atender uma necessidade, nós temos muitas estratégias possíveis. Nós temos um supermercado cósmico, muitas estratégias possíveis. A gente não precisa depender de uma pessoa específica para ter a nossa necessidade atendida. Nossa necessidade de amor, nossa necessidade de apreciação, nossa necessidade de reconhecimento. Às vezes a gente quer de uma pessoa, que essa pessoa nos ofereça algo. E essa pessoa não tem para dar, não tem condição de oferecer isso para a gente. Paciência, nós podemos compreender essa limitação e buscar atender essa necessidade de outras formas. E muitas vezes, essa necessidade pode ser atendida por nós mesmos, através de uma autoempatia, através da gente se compreender, da gente se acolher, da gente reconhecer os nossos sentimentos, reconhecer a nossa necessidade, reconhecer a nossa humanidade. E com isso, a gente ter o nosso tanquinho mais cheio, para quando chegar numa conversa, a gente poder oferecer empatia para o outro também. Porque a gente tem esse ar psicológico, né, mais cheio.